Vamos começando com o oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Aqui a adesão é zero e nós garantimos uma proteção de verdade para você e para sua família. Go Life Saúde, a melhor assistência e saúde do mercado. E aqui R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e consultas e exames com preço fixo. Não se esqueça da Desembola. Afinal de contas, precisou de empréstimo? Aqui a gente desembola, transformamos o seu cartão de crédito em dinheiro na hora para você. Quer saber mais? Link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade na Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC Serasa Boa Vista e volte ter o bom crédito com a gente. É, rapaz, Pizzaria Guarani. Os melhores salgados e pizzas de BH 24 horas por dia prontos para te entender. O link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade. Quer comprar o seu celular novo? Corre pra cá, corre pra Eletromi, Samsung, iPhone, Xiaomi, Realme, todas as marcas pra você. E ó, temos iPhones usados e ainda damos manutenção no seu celular antigo. Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu fiz o transplante capilar e as fotos estão aqui do lado. Eu garanto a qualidade do serviço. Não jogue fora essa oportunidade. O link está na descrição. Greenbel, poupe até 20% na sua conta de luz com a força da Greenbel. Acesse pelo meu QR Code para você ter 20% de desconto. Gente, em algumas oportunidades para você, empresário, a economia é brutal. Corre pra cá, corre pra Greenbel. E Go Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Go Case. Utilize o meu cupom GOALVINEGRO para você ter frete grátis. E agora com vocês, Henrique Vilar e Beto Guerra. É isso aí, senhoras e senhores, hoje tem Galo. Não se esquece, daqui a pouquinho tem Galo versus Botafogo, Botafogo versus Galo. E vamos começar falando do Brasileirão, né, senhoras e senhores? Hoje o Atlético pega a equipe do Vasco da Gama, uma equipe aguerrida, uma equipe difícil, uma equipe que não é brincadeira, nós temos que ter atenção nisso. E ontem já tivemos alguns jogos, bora falar deles? Vamos lá. O Bragantino perdeu para o Internacional de 3-1, né? E o São Paulo venceu a equipe do Vitória por 2-0. Tá certo? Resultados ruins, de certo modo pro Atlético, mas não tão ruins quanto poderia ser. Flamengo venceu o Mirassol, isso aqui pra gente é bom. E o Botafogo, meu irmão, meteu foi um 5-0 no Fortaleza. Bahia e Fluminense, um jogaço, 3-3. Hoje às 16 horas tem Palmeiras e Ceará, Vasco e Galo. Às 18h30 tem Cruzeiro e Santos. Às 20h30 tem Grêmio e Sport. E às 20 horas de amanhã tem Juventude e Corinthians. Com isso, senhoras e senhores, assim ficou a tabela de classificação do Brasileirão. Ó, Flamengo lidera com 40, o Cruzeiro no máximo empata, o Palmeiras tem 33, mas lembra, tem 2 jogos a menos que os líderes, então o Palmeiras, se ganhar os 2, ele vai a 39, então ele fica um ponto só do Flamengo, né? E tem jogo direto. Tem o Bahia que segurou com 30, isso foi bom pra nós. Botafogo 29, isso é ruim, Botafogo tem um jogo a mais que o Galo apenas, então tá bem na frente. Mirassol segurou, bom pra nós. São Paulo venceu, ruim pra nós, mas o São Paulo tem 3 jogos a mais, né, que o Galo. São Paulo tem 19 jogos. Então, realmente, a gente consegue alcançar os caras. O Bragantino, 19. Agora o Galo tem condições de passar o Bragantino com leveza, porque a gente tem 3 jogos a menos. Fluminense com um jogo a menos, 24. Ótimo resultado. Só que o Galo com uma posição, né? Porque o Internacional ganhou, né? Tem 18 jogos, 2 jogos a mais que a gente. Se a gente ganhar esse jogo de hoje, nós vamos a 26 pontos. Então, a gente vai subir pro 9º lugar. Antes da rodada começar, uma posição. Isso é muito bom, porque se a gente ganha hoje, né, com essa subida aí, o Atlético ele começa a trilhar um novo caminho, a trilhar uma nova caminhada. Deixa eu voltar a tela aqui pra mim e aí eu vou explicar pra vocês. Pensem comigo aqui que vocês vão entender bem. Imagine vocês que o Galo vença hoje o Vasco da Gama. Beleza, vencemos o Vasco da Gama, conseguimos uma vitória ali importante, faltando pouco tempo, aquela coisa toda, mas vencemos, coisa boa, o Galo venceu, beleza. Aí, meu amigo, vou aumentar aqui pra você poder enxergar comigo. Se o Galo ganha hoje, ele vai a 26, chega em 9º. A gente ganha uma posição do início da rodada. Se a gente ganha um jogo atrasado nosso, de 26 nós vamos para 29. Com 29 pontos, a gente passa São Paulo, a gente passa Bragantino e Mirassol. Isso é importante. E empata com o Botafogo com a mesma quantidade de jogos. Mas aí não vale muito porque o Botafogo tem jogo a menos. Então, na verdade, Mirassol também não. Eu tô errando aqui porque tanto Mirassol, Botafogo, agora que eu lembrei, e Bahia tem a mesma quantidade de jogos do Galo. Então, se o Galo ganhar
ganhar hoje, nós encostamos na parte de cima, porque nós vamos para 26 pontos, passamos aqui e colamos em Bragantino, São Paulo, Mirassol e tudo. Lembrando que o São Paulo tem 19 jogos e Bragantino também. Se a gente ganha o nosso jogo a mais, né, o jogo a menos que nós temos, nós encostamos, passamos o Mirassol, mas aí o Mirassol pode ganhar também, e encostamos no Botafogo. Só que o problema é que o Botafogo tem 8 vitórias, a gente tem 6, né? Então tem que ver como é que vai ser isso. Mas a tabela não foi de todo ruim. Isso que é importante dizer. A tabela não foi de tanto ruim. Bom, vamos falar sobre venda de jogadores do Galo. Senhoras e senhores, eu vou falar individualmente de cada um, venda de jogadores aqui pra vocês. Afinal de contas, esse é um tema recorrente, esse é um tema que tá batendo, esse é um tema que não para de chegar e vamos trabalhar ele. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: torcedor, o Atlético deve fazer mais uma venda. Ontem eu conversei com uma pessoa pelo WhatsApp e eu consegui entender um pouquinho. O que acontece? O Atlético tá repleto de propostas. O Atlético vai determinar quem vai, quem fica, quem não vende, quem vende, essa coisa toda. O Atlético não quer sair vendendo, isso você pode ter certeza. Mas o Atlético sabe que vai chegar alguma coisa boa e podemos ter uma venda, tá? Inclusive, eu tô apurando uma situação de um atacante que pode sair do Galo, que eu trago amanhã com mais firmeza pra vocês. Então vamos falar detalhadamente de cada jogador que pode sair do Galo. Primeiro, Lianco. Esse jogador pode sair do Galo? Acredito que pode, mas acredito que não sai. Vou te explicar o porquê. O Lianco, ele tem um percentual de venda aí, uma possibilidade de venda, sim, é uma realidade, sim, ele pode ser vendido, sim, pode acontecer uma venda do Lianco, mas eu particularmente não acredito nessa venda do Lianco por um simples motivo. O Galo tá fazendo uma renovação, Lianco quer ir para a seleção brasileira e o Atlético gostaria que o Lianco permanecesse mais uma temporada, porque sabe que zagueiro da qualidade do Lianco não tem no mercado para comprar. Então esse jogador dificilmente sai. Mas se vier uma proposta fora da curva, é o que o Cuca disse na coletiva dele. Nós não queremos que ninguém saia, mas se vier uma coisa de outro mundo, não tem como fazer, é futebol. Então tem essa situação. Então ali mais ninguém ali do setor defensivo. Arana, lateral, pode sim sair. Houve busca pelo Arana, o Atlético aguarda uma proposta russa e o próprio Arana sabe disso e ele tem a ciência que se chegar essa proposta, ele também vai querer ir. Mas por que você acha que o Arana gostaria de sair do Atlético? Não é porque ele tem raiva, não é porque ele tá tendo algum problema, nada disso, senhoras e senhores. É simplesmente por um motivo assim, simples. Ganhar muito dinheiro, ter mais tranquilidade, jogar menos tempo no sentido de partidas, uma partida por semana e tentar voltar para a seleção. O Galo vai vender o Arana, ele vai no mercado? Com toda certeza. Conversei com uma pessoa, se vender o Arana, vamos no mercado? Sim, com esse dinheiro nós vamos fazer reposição e boa reposição de jovem atleta para performar e vender. Existe aquele lateral da seleção argentina, que foi campeão do mundo, que está livre no mercado. E eu acho que seria uma boa buscar esse cara, porque esse cara é muito bom. Partimos para o meio de campo. Alexander chegou agora, Patrick, também o Atlético não tem interesse, ninguém procurou. Alan Franco, o Valência demonstrou interesse, mas não passou disso, de um interesse de um terceiro, eu esqueci o termo que usa, mas de um agente que veio ao Atlético, quis entender as condições, o Alan Franco tá jogando bola pra cacete, o Alan Franco tá entregando pra valer, e o Atlético foi buscar, foi analisar e quis entender, mas não passou dessa situação a questão do Alan Franco. Subindo, Scarpa, a gente sabe que os árabes vão fazer proposta, deve chegar essa semana, o Atlético dificilmente vai vender, pro Atlético vender tem que ser uma proposta de outro patamar, de outro mundo, de outro universo, uma proposta muito forte e que tudo indica que não irá chegar. Então pode ficar mais tranquilo aí, que vai chegar, mas não o que eu quero dizer que não vai, que vai chegar a proposta? Vai, mas que não vai chegar nos termos que o Atlético quer. Isso que eu quero dizer. A proposta chega, mas não aonde o Atlético gostaria para poder fazer uma venda. Que seria algo na casa de 13, 10 milhões de euros. Eles vão oferecer uma coisa de 6, 7 milhões. Mas a gente traz para vocês. Coelho não chegou nada pelo Coelho. Coelho foi aquela época da Turquia, mas não chegou mais nada. E também Rony. Esse é um jogador que, se chegar a proposta, vendido está, tá certo? Ele já tem uma multa liberando ele. E muito provavelmente, eu te prometi no início do vídeo, vou falar agora, esse deve ser o jogador de venda. Esse deve ser o atleta que deve sair do Galo, tá certo? Esse deve ser o cara que não permanece por aqui. Bom, partindo pro próximo tema, vamos falar agora de chegadas. Eu já falei pra vocês que o Galo está no mercado. O próprio Tanaka, em um vídeo que ele gravou ontem, vou até pegar aqui pra ver se não é muito grande esse vídeo que o Tanaka soltou. Deixa eu ver aqui rapidinho. E ele falou sobre isso. Bom, vamos escutar o Tanaka aqui, é 2 minutinhos, tá de boa. Pegando aqui, vamos lá. Abrir aspas pro que a pessoa me falou. Vou passar para vocês duas respostas de duas fontes diferentes, tá? Na qual eu pude perguntar a respeito se o Galo ia trazer mais alguém. Perguntei se o Galo ainda busca alguma contratação no mercado.
ou se essa busca seria condicionada a uma eventual saída. Eu fiz duas perguntas. Vocês ainda estão à procura de negociação? E se estiver à procura de algum atleta, essa procura estaria condicionada a uma possível saída, ou seja, só vai buscar alguém se sair alguém para repor? Aí a pessoa me respondeu, abre aspas para a fonte no clube, tá, galera? Ó, nunca dá para dizer com mais 25 dias de janela que não tem busca. Sempre tem, sempre terá. A janela é dinâmica, mas nossos movimentos foram rápidos. Entre parênteses, no início dela, fecha parênteses. Pode ter saída e entrada, mas hoje sim para a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? Se uma busca estaria condicionada a uma eventual saída, tá? Fecha aspas, essa foi a resposta de uma fonte, eu vou passar para vocês agora. Resposta de outra fonte, galera. Perguntei também, fiz a mesma pergunta, se o Galo estaria à procura de alguma contratação. Aí, abre aspas para a segunda fonte. Não existe busca específica, mas como o mercado ainda está aberto, ainda temos que manter o monitoramento, fecha aspas. Então, galera, resumindo tudo aqui. Duas fontes, praticamente no mesmo caminho, duas fontes que eu tenho no clube, que eu fui atrás. Primeira coisa, hoje, o Galo está forçando a busca caso saia alguém, beleza? Não existe uma busca. Bom, vou parar por aqui que eu acho que já deu. Cara, é o seguinte, o Tanaka ele entende que não existe busca. Existe busca sim, a minha fonte é diferente da dele, que o Atlético está atrás de volante. O Atlético não parou na busca do volante, o Atlético não travou essa busca, o Atlético entende que é uma busca bastante necessária, entende que é uma busca fundamental e que se ele não chegar para fazer essa busca, vai ter uma perda muito grande. Então esse é um ponto importante de eu trocar ideia com você aqui, né? Fato é que o Galo tá assim atrás de zagueiro, o Atlético tá assim atrás de volante, mas a prioridade é volante. Zagueiro é oportunidade de mercado. Temos uma oportunidade de mercado? Vem zagueiro. Não tem oportunidade de mercado? Aí é outra história. O Galo quer e busca esse tipo de reforço. Posso dizer pra você o seguinte, o que tá acontecendo agora, no Atlético agora claramente? O Atlético quer contratar um volante, tá no mercado analisando, é um pedido do Cuca, um primeiro volante de marcação mais pesada, um zagueiro pelo lado esquerdo é um desejo do Cuca pra ter mais mobilidade, principalmente pra poder ajudar na lateral esquerda, pra ele não perder o volante dele ou o Scarpa. Então, por exemplo, ele sabe que ele precisa trazer um zagueiro, ele pode jogar o Júnior Alonso por ali, pode colocar esse zagueiro de confiança. O Hugo não é esse zagueiro e esses são os pedidos do Cuca. A diretoria diz que é muito difícil de atender dois. Né? O Atlético já trouxe alguns reforços, mas lembre que os reforços que o Atlético trouxe, como foi Biel, é uma oportunidade de mercado. Não foi uma coisa que o Atlético buscou, queria e foi atrás. Foi uma oportunidade. Palavras do próprio Paulo Brax. Não é minha, não. Não é fonte, não. O Brax disse isso. Então, galera, o Galo tá no mercado, o Galo tá firme. Podemos ter saída de jogadores, devemos ter mais uma saída de jogador. Acredito que seja o Rony. Acredito, não estou aqui cravando. E o Atlético deve buscar mais um jogador. Mas se é o Rony, tem que repor. Não, porque o Biel chegou e já tá aí. O Atlético quer volante. Essa é a prioridade. Primeiro volante, zagueiro, se der. Beleza? Gostou do vídeo? Aqui a pouquinho, ó, tem transmissão aqui do canal Alvinegro. Assiste comigo. Será um prazer. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e tamo junto. Eu fui!